Turma, bora prosseguir então. Meu paciente está lá hospitalizado, está em ventilação mecânica. E aí o que pode estar acontecendo com ele? O sistema nervoso central, a própria questão respiratória, o próprio corpo do paciente, ele se adapta ao equipamento. Ah, como assim? Fica folgado, fica de boa, fica pardalzinho de igreja. Folgado, total, tá neta de boa. Sistema respiratório pode. Por quê? Porque se a pessoa está lá no modo de ventilação mecânica controlada, ele não faz nada. A máquina faz tudo. Se é assisto controlado, aí quando ele para, a máquina faz o processo. E outra, quando ele está em ventilação, ele recebe oxigênio a 100%. Ele pode receber o O2, a oxigênio terapia, a 100%. Diferente desse ar ambiente nosso. Quais são os gases que tem no ar ambiental mesmo? Beleza, o que mais? Que flatos, o que? Flatos? Não tô falando de gato, tô falando sério. Eu tô falando sério, não começa a zoar, não. Então tá, hidrogênio, nitrogênio, gás carbônico, monóxido de carbono, etano, butano, propônio, por aí vai. Os gases nobres. Xenônio, argônio, neônio, criptônio, dispersos aí, claro, cada um numa parte da atmosfera. E claro, dentro disso, oxigênio. Só que nós inspiramos e expiramos na quantidade que está sendo oferecida. Quando o paciente está lá no hospital, a quantidade é de 100% purinho, sem mais nada. Aí o que pode acontecer? O corpo fica viciado. O corpo fica acomodado, fica acostumado. E aí, quando ele faz uso de ventilação mecânica e já está adaptado, está acostumado, se não for feito nenhum cuidado, se não for feito nenhuma terapia de acompanhamento e retira esse equipamento, o que acontece com ele? Ele para. Porque o corpo está adaptado. Ele precisa de passar por uma remoção gradual. Ele precisa de passar por uma retirada contínua do ventilador. Ele precisa de trabalhar com uma redução da quantidade de oxigênio que é ofertada e um aumento da quantidade de ar ambiente ofertado. Tem que passar por uma redução do oxigênio puro para começar a trabalhar com oxigênio, tá, ao ar ambiente. E além disso, ele precisa de passar por um processo de voltar a trabalhar com a ventilação, de reduzir as partes controladas e começar a entrar com as assistidas, para que ele volte a fazer a função ventilatória sem depender do equipamento, sem ser necessariamente funcional e sempre presente da ventilação mecânica. E é por isso que em ventilação mecânica pode ocorrer o chamado desmame da ventilação mecânica. É desmame mesmo, o nome é esse, em que vai ser feita a retirada gradativa, a retirada gradual do suporte ventilatório desse paciente. Agora, é claro que essa retirada gradual do ventilador mecânico não é necessariamente indicada, o paciente precisa do ventilador, ela não é indicada se o paciente tiver com anemia, se ele apresentar uma instabilidade hemodinâmica, aí ele vai precisar de manter ainda o oxigênio, vai precisar de manter ainda o ventilador. O quadro de anemia, ele ainda depende dessa oxigenação, porque o número de hemácias está baixo, então uma saturação maior de oxigênio favorece a manutenção da concentração de oxigênio para as células. O nível de consciência dele ainda está baixo, o Glasgow dele está abaixo de 9, aí é importante manter a ventilação mecânica. Se ele tiver aí alguma infecção instalada que comprometa a sua recuperação, que comprometa o cuidado, então é importante mantê-la para fazer todo o tratamento e até mesmo quando ele tenha uma alteração da força muscular. É importante trabalhar com a fisioterapia ventilatória para remover, para reestruturar a musculatura torácica e do próprio diafragma para que ele consiga inspirar e expirar adequadamente. É importante trabalhar com a redução da atrofia para que ele volte a funcionar corretamente, para que ele volte a ventilar adequadamente. Os cuidados que a gente tem que ter com o paciente é monitorizá-lo, manter a monitorização hemodinâmica, tá, dentro dos parâmetros, observar, fazer as anotações e fazer a evolução do paciente, e principalmente aí, se ele tiver com ventilação mecânica, dos parâmetros desse ventilador, atentar, fica de olho lá, fica de olho no seu paciente. Se ele tem alguma extubação acidental,
retirou o tubo, que pode acontecer quando o paciente fica agitado, pode ter uma extubação acidental no banho, você esqueceu de olhar o cuff, esqueceu de olhar o balãozinho, aí ele solta, porque o balãozinho está furado. Ou quando vai mudar de decúbito, quando vai movimentar o paciente. Aí você movimentou, ele está com o tubo, traciona sem querer, ela estuba. Vigia diretamente, tá, a permeabilidade do tubo com a técnica segura. Então verifica se o ar realmente está fluindo pelo tubo. Então isso é importante. E claro, prevenir as IRAs, infecções relacionadas à assistência à saúde. E no caso, pneumonia associada à ventilação mecânica. Então é importante realizar a prevenção de IRAs, de infecção relacionada à assistência à saúde. Antigamente falava infecção hospitalar, tá? Só para você ter noção do que eu estou te falando. Antigamente ela sofria infecção hospitalar. Hoje, IRAs. Infecção relacionada à assistência à saúde. No caso, com a pneumonia associada à ventilação mecânica. Mantendo a cabeceira do paciente de 30 a 45 graus, mantendo ela elevada. Fazendo com que haja aí uma redução diária da sedação. Vai conversando com o médico, vai conversando com o enfermeiro para gradualmente ir diminuindo a sedação do paciente, para que ele volte a trabalhar com a ventilação por conta própria, espontânea. Se necessário, administrar aí as questões profiláticas para as úlceras de pressão, para as lesões de pressão que pode acontecer. Fazer higiene oral 3 vezes ao dia com antisséptico. É importante trabalhar com aspiração de vias aéreas do paciente, fazer a aspiração adequada de tubo, tráqueo, do que o paciente apresentar de processos invasivos e monitorar o cuff, a pressão do balonete, 18 a 22 milímetros de mercúrio e evitar o acúmulo de água dentro do circuito de ventilação mecânica. E aqui, ó, o nosso paciente acamado, com o circuito de ventilação sendo programado e cuidado, tendo aí a entrada e a saída de ar diretamente do paciente, além, é claro, tá, da bomba de infusão, suporte de soro e tudo mais. O importante aqui, que vai dar para ver na foto, que ela é colorida, aqui ó, um tubo amarelo, ligado aqui diretamente atrás do paciente, atrás aqui do maquinário. Tubo amarelo é de ar comprimido, e aqui do ladinho, ó, o verde, que é para o oxigênio. Então aqui nós temos todo o processo de ventilação mecânica sendo utilizado com suporte ventilatório para o nosso paciente, caso ele precise. Não é ruim esse processo de assistência e cuidado. Ele não deixa de ser adequado e deve ser realizado. A questão principal de se trabalhar com esse suporte ventilatório é favorecer a oxigenação adequada para que haja um funcionamento orgânico correto. Um abraço a todos. Até!